Você já teve que escolher entre o seu futuro e a sua consciência. Malik Richardson enfrentou essa decisão em uma terça-feira de manhã, quando a vida lhe apresentou a oportunidade pela qual ele lutava há 8 meses e uma senhora idosa branca desmaiou na calçada, sangrando e implorando por ajuda com os olhos. Com o tempo passando e seu coração partido, Malik não tinha ideia de que essa escolha o levaria 30 dias de inferno antes de revelar um segredo que destruiria tudo o que ele pensava saber sobre sua família. O alarme tocou às 4h30 da manhã no estúdio de Malik, em West Baltimore, mas ele já estava acordado há mais de 1 hora. A ansiedade o manteve acordado a noite toda, ensaiando respostas para a entrevista de recrutamento militar. Em sua mesinha de cabeceira improvisada, estava a fotografia de sua mãe. Angela Richardson sorria naquela imagem de anos atrás, antes que o lúpus a devorasse lentamente, deixando seu filho sozinho com uma dívida esmagadora. 2 meses se passaram desde que mamãe morreu naquele hospital público. Malik segurou sua mão fria enquanto a febre a deixava delirante. Meu bebê, você precisa servir. Você precisa ser alguém. Foram suas últimas palavras coerentes. E Malik mentiu diretamente para ela, prometendo que se alistaria quando soube que cada centavo havia desaparecido nas dívidas médicas. $47 mil em contas hospitalares. Mais $8 mil para Big Mike, o agiota. $55 mil no total. Para alguém como Malik, isso era uma sentença de prisão perpétua. Ele se levantou do colchão no chão, havia vendido a estrutura da cama semanas atrás, e se arrastou até o altar que havia construído. 2 velas derretendo, flores mortas e aquela foto em que a mãe ainda tinha brilho nos olhos. Ele se ajoelhou, com a voz embargada. Mãe, hoje é o dia. Vou entrar para o exército e sair deste buraco. O chuveiro estava gelado porque o aquecedor de água tinha quebrado meses atrás. A água gelada batia em sua pele, mas Malik esfregava com força com sabonete barato. Hoje ele tinha que estar impecável. O centro de recrutamento do Exército dos Estados Unidos não era apenas uma oportunidade. Era oxigênio. O treinamento básico pagava $1.833 por mês, além de alojamento, alimentação e cobertura médica. Para Malik, que mal ganhava $800 por mês em 2 empregos, isso era uma ressurreição. Significava pagar ao Big Mike, cujas visitas se tornavam cada vez mais ameaçadoras. Significava livrar-se da faca debaixo do travesseiro, do terror das surras à meia-noite. Significava voltar a comer 2 vezes por dia, ter luz sem pânico. O terno que o Sr. Washington lhe emprestou ficava largo. Malik apertou o cinto e arregaçou as mangas. Melhor do que seus jeans rasgados. O espelho rachado mostrava um estranho, bochechas encovadas, olhos fundos, 11 quilos a menos em 2 meses. Mas ele alisou o cabelo, ajeitou a gravata emprestada e forçou um sorriso. Você é filho de Angela Richardson. Ela nunca desistiu. Você também não vai desistir. Saiu às 6h30. Entrevista às 10h. Não confiava no transporte público de Baltimore, sempre quebrado. 3h30 para uma viagem de 1 hora. Deveria ser suficiente. O ônibus parou na sua parada. Problemas mecânicos, disse uma voz enquanto centenas de pessoas se amontoavam. O pânico apertou o peito de Malik. Seu relógio Cássio barato marcava 8h45. Ainda havia tempo. Ele esperou 20 minutos. 30. 40. Às 9h20, um ônibus finalmente chegou, lotado como uma lata de sardinhas. Malik entrou com os cotovelos. Centro da cidade às 9h55. 5 minutos. Centro de recrutamento a 8 quarteirões de distância. Ele explodiu daquele ônibus como se sua alma estivesse em chamas. Coração batendo forte, rosto vermelho, olhos selvagens. As pessoas olhavam para aquele garoto negro magro correndo com uma roupa de palhaço. Malik não via nada além da linha de chegada. 5º quarteirão. Faltam 3. Foi quando ele a viu. Uma senhora branca idosa estirada na calçada, com a cabeça apoiada no concreto sujo. Sangue escorria por sua bochecha enrugada. Mãos tremendo violentamente. Olhos aterrorizados, procurando alguém, qualquer pessoa, que a visse. As pessoas passavam por ela como água ao redor de uma pedra. Homens de ternos caros olhavam e continuavam andando. Ninguém parava. Muito ocupados, muito importantes. O corpo de Malik congelou. Olhou para a mulher. Olhou para o relógio. 9h57, 3 minutos para correr 3 quarteirões e agarrar seu futuro. Olhou para frente,
para aquela torre de vidro brilhando como a salvação. Ele conseguiria se corresse. Talvez eles entendessem 2 minutos de atraso. Talvez. A velha gemeu. Um som quebrado de algo morrendo. Malik apertou os olhos e viu a mamãe no chão do hospital, esperando por uma ajuda que nunca veio, enquanto a dor devorava seus rins e ninguém se importava. Viu seus olhos aterrorizados, suas mãos trêmulas desesperadas por conforto. Droga! Malik caiu de joelhos naquela calçada imunda, em seu terno emprestado, desperdiçando sua única chance, sacrificando tudo por uma mulher branca rica qualquer, com roupas de grife e brincos de pérola, que tinha tudo que ele nunca teria. Algo que sua mãe havia plantado profundamente nele não o deixava ir embora. Senhora, estou aqui. Eu vou te ajudar. Sua voz tremia quando tocou o ombro dela. A mulher piscou lentamente, tentando focar naquele rosto jovem e negro que realmente se importava. Seu telefone vibrou. 10 horas, a entrevista começou. Alguém acabou de roubar seu futuro. Seu mundo implodiu. Mas ele permaneceu ajoelhado, segurando a mão de uma estranha enquanto seus sonhos se esvaíam. E se você está sentindo o que Malik está sentindo, clique em inscrever-se, porque o que vem a seguir prova que fazer o certo às vezes custa tudo, mas o karma guarda recibos que ninguém espera. Esse momento acorrentaria Malik a um passado que ele nunca soube que existia, a um pai que ele pensava ter abandonado. Mas primeiro vieram 30 dias destinados a quebrá-lo. Os olhos da mulher fixaram-se em seu rosto. Ela sussurrou algo. Malik inclinou-se para mais perto. Tudo começou a desmoronar. Ajude-me, sussurrou a mulher, com terror na voz. Por favor, não me deixe aqui. Não vou a lugar nenhum, senhora. Qual é o seu nome? As mãos de Malik vasculharam a bolsa dela, couro caro, que valia meses do seu aluguel. Dentro, tudo estava organizado como o dinheiro sempre estava. Carteira de motorista, Eleanor Patterson, 72 anos, endereço em Holland Park, o bairro mais rico de Baltimore. Cartões de crédito, Amex Platinum, Visa Signature. Talvez $2.000 em dinheiro, dobrados com cuidado. Essa mulher tinha recursos, família, tudo, exceto alguém que se importasse com ela. Senhora Patterson, sou Malik. Vou chamar uma ambulância agora. Seus dedos tremiam ao discar 911. Tocou 11 vezes antes que uma operadora exausta atendesse. 911, qual é a sua emergência? Uma senhora idosa desmaiou. Está sangrando pela cabeça. Estamos em endereço. Entediada, irritada, como se ele estivesse interrompendo seu almoço. Malik deu o endereço. Ela suspirou. As unidades estão atendendo a um acidente na 83. Pode levar de 40 minutos a 1 hora. 1 hora? Ela está sangrando agora. Senhor, estou enviando o que posso. Fique com ela. Clique. Simples assim. Ele tirou o paletó do Sr. Washington, e o enrolou sob a cabeça da senhora Patterson. Agora estava arruinado, com o tecido encharcado de sangue, mas ela precisava mais dele. O seu telefone vibrou. Mensagem do centro de recrutamento. Senhor Richardson, a sua consulta das 10 horas foi cancelada por não comparecimento. Por favor, remarque através do nosso site. Por favor, remarque. Como se eles não tivessem outras 200 crianças desesperadas na fila. Como se 6 meses não fossem uma eternidade com agiotas a pressioná-lo. Ele ligou na mesma, ainda acreditando em segundas oportunidades. Centro de Recrutamento do Exército dos Estados Unidos. Em que posso ajudar? Aqui é Malik Richardson. Eu tinha uma consulta às 10 horas, mas houve uma emergência. Uma mulher desmaiou e eu parei para ajudar. Senhor Richardson, sua consulta era às 10 horas. Agora são 10 horas e 17. Passamos para o próximo candidato. Seu tom de voz dizia que ela já tinha ouvido todas as desculpas e não acreditava em nenhuma. Por favor, posso chegar lá em 15 minutos. Estou me preparando há 8 meses. Aquela mulher estava morrendo e ninguém mais parou. Operamos de acordo com padrões militares, Sr. Richardson. Pontualidade não é negociável. Você pode se inscrever novamente em 6 meses. 6 meses. Poderia muito bem ser nunca. Big Mike não esperaria 6 dias. Tenha um bom dia, senhor. Clique. A mão da senhora Patterson apertou a dele. Sinto muito, ela sussurrou,
com os olhos agora mais claros. Você perdeu algo importante, não foi? Não se preocupe com isso. O que mais ele poderia dizer? Ela não pediu para desmaiar. Não pediu para 100 pessoas passarem por cima dela como se fosse lixo. Não pediu para que ele fosse o único idiota o suficiente para parar. A ambulância chegou 35 minutos depois. Os paramédicos mal olharam para Malik, apenas mais um garoto negro na esquina. Eles carregaram a senhora Patterson com eficiência, mecanicamente. Você é da família? Não, eu só a encontrei. Então não pode ir junto. Mas você fez a coisa certa, garoto. Um tapinha paternalista e eles foram embora, com as sirenes tocando, deixando Malik parado ali com as roupas manchadas de sangue. Seu telefone começou a vibrar. Mensagem de Demarco. E aí, cadê você? Perdi 3 pedidos hoje de manhã. Você foi excluído do sistema. Não se dê ao trabalho de voltar. Depois, o chefe Williams. Malik, você não ligou e não apareceu para preparar o almoço. Não volte. Tenho 10 pessoas querendo seu lugar. 2 empregos perdidos. Em 1 hora, sua estrutura de sobrevivência desmoronou. A entrega pagava $400 por mês. O restaurante pagava $500. Sem eles, nada. Literalmente nada, exceto $55 mil em dívidas e as ameaças do Big Mike. Malik voltou para casa a pé. Não tinha dinheiro para o ônibus. Precisava de cada dólar que não existia. 3 horas sob o calor brutal de agosto, o terno arruinado grudado nas pernas, os pés doendo. Chegou por volta das 14 horas. O Sr. Washington estava do lado de fora varrendo, com o rosto iluminado. Como foi, jovem? Malik apenas balançou a cabeça. Não conseguia falar. Se abrisse a boca, desmoronaria ali mesmo. O Sr. Washington viu o sangue, a derrota, entendeu sem palavras. Puxou para um abraço com cheiro de Old Spice e trabalho honesto. Sinto muito, filho. Aquela gentileza quase o destruiu. Malik se afastou antes que as lágrimas caíssem, subiu as escadas cambaleando e desabou no colchão. Olhou para a foto da mamãe com os olhos embaçados. Eu tentei, sussurrou. Fiz o que você me ensinou. E veja onde isso me levou. Seu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Aqui é o Big Mike. Você tem meu dinheiro na sexta-feira ou teremos um tipo diferente de conversa. Não me teste, garoto. 4 dias. 4 dias para encontrar $8 mil que ele não tinha, não teria, não poderia ter. 4 dias antes que as coisas ficassem violentas. Malik se encolheu e finalmente se permitiu chorar. Não era um choro silencioso de filme. Era aquele choro feio e sufocante que vem de ver sua vida pegar fogo porque você fez uma escolha decente em um mundo que pune a decência. Lá fora, Baltimore continuava em movimento. Pessoas indo para o trabalho, voltando para casa, vivendo vidas que faziam sentido. E Malik ficava ali deitado, se perguntando se fazer a coisa certa deveria doer tanto, custar tanto. O que ele não sabia, a senhora Eleanor Patterson não era apenas uma mulher rica qualquer. Ela estava ligada a um passado que explicaria tudo: o desaparecimento de seu pai, os segredos de sua mãe, a razão pela qual sua vida sempre tinha sido tão difícil. Mas descobrir essa verdade exigiria primeiro sobreviver a mais 29 dias de inferno. E o inferno estava apenas começando. A sexta-feira chegou como uma data de execução. Malik não dormia há 3 dias, apenas deitado naquele colchão fazendo contas que nunca batiam. $8 mil em dívida. $0 no bolso. A batida à porta às 18 horas não era uma batida, era um anúncio de demolição. Abra, Malik. Eu sei que você está aí. A voz de Big Mike transmitia aquela calma particular antes da violência. Malik abriu a porta porque não abrir seria pior. Big Mike ocupava toda a moldura da porta, 136 quilogramas de músculos transformados em gordura, ladeado por 2 caras que Malik não reconhecia. Um magro com tatuagens de lágrimas. O outro jovem com olhos sem vida. Você tem meu dinheiro? Eu tenho. Malik tirou $73. Notas amassadas da venda de seu telefone, laptop e joias da mamãe. É tudo que tenho agora, mas na próxima semana. A mão de Big Mike se estendeu, agarrou sua garganta e o jogou contra a parede com tanta força que os pratos chacoalharam. Malik não conseguia respirar. Pontos pretos dançavam como vagalumes moribundos.
Você acha que isso é uma negociação? A respiração de Big Mike atingiu seu rosto. Cerveja, mentol, algo podre. Você me deve 8.000. Não 73. Por favor. Malik mal conseguia sussurrar. Me dê tempo. Big Mike o soltou. Malik desabou, ofegante. Big Mike enfiou $73 no bolso. Você tem 2 semanas. Não são mais 8.000. São 10.000. Isso é o juro do atraso. Se não tiveres, o meu amigo Razor vai ensinar-te sobre as consequências. Acredita em mim, miúdo, não vais querer essa lição. Eles foram-se embora. Malik ficou no chão, depois cambaleou até a casa de banho e vomitou Billy. Não comia há 2 dias. A matemática era clara. 2 semanas para arranjar $10.000 ou ficar aleijado. Talvez morto. A semana seguinte foi de desmantelamento sistemático. Vendeu a TV da mamãe por $80 para um cara que sabia que ela valia $400, mas também conhecia o desespero. O micro-ondas dela por $40. Panelas e frigideiras por $25. Tudo foi para estranhos por centavos de dólar. Seu apartamento se tornou uma cela. Apenas o colchão, a foto da mamãe e paredes vazias zombando dele. O Sr. Washington o encontrou no 9º dia, tentando vender o casaco de inverno da mamãe para uma loja de penhores. O velho deu uma olhada em Malik, magro, com olhos encovados, tremendo, e tirou a carteira, entregando-lhe $200. Sr. Washington, eu não posso. Sua mãe ajudou minha esposa quando ela estava morrendo. Trouxe comida para nós quando não tínhamos nada. Isso não é caridade, filho. Isso é pagar uma dívida. Seus olhos estavam molhados. Mas você precisa me contar o que está acontecendo. Você parece um morto. Malik contou tudo para ele. A entrevista, a senhora Patterson, os empregos, Big Mike, a matemática impossível. O Sr. Washington ouviu, com o rosto ficando cada vez mais sério. Você fez a coisa certa ao parar para ajudar aquela mulher. Sua mãe te criou bem. Mas este mundo castiga as pessoas boas. Sempre foi assim. Você precisa de mais ajuda? Preciso de $10. 000 em 5 dias. A menos que você tenha isso guardado no colchão, não há como ajudar. O Sr. Washington não tinha $10.000. Ninguém em West Baltimore tinha. Esse tipo de dinheiro existia em outro universo, em lugares como Roland Park, onde morava a senhora Eleanor Patterson. No 12º dia, Malik encontrou Marcos, do bairro. Marcos, que andava com uma turma que todos sabiam que traficava comprimidos. Marcos olhou para ele e riu. Caramba, Malik, você está com péssima aparência. Soube que você teve azar. Algo assim. Se você precisar de trabalho de verdade que pague bem, eu conheço gente. Uma corrida paga 1.000. Dinheiro fácil. Malik ficou ali, com fome, desesperado, olhando para o diabo oferecendo uma corda. Viu o rosto da mãe. Ouviu a voz dela. Você é melhor do que isso, querido. Você vai ser alguém bom. Não, cara. Estou bem. Marcos deu de ombros. Seu funeral. Literalmente, provavelmente. Dia 15. A senhora Shen bateu a porta com um aviso de despejo. 2 meses atrasada. 3º mês vencendo em 1 semana. Sinto muito, Malik. Eu gostava da sua mãe. Mas eu também tenho contas a pagar. Você tem até o final do mês. Naquela noite, Malik caminhou 6 milhas até o túmulo da mãe. Era a primeira vez desde o funeral, porque a passagem de ônibus era um luxo de outra vida. Sentou-se em frente à lápide simples, com ervas daninhas crescendo ao redor. Eu tentei, mamãe. Fiz o que você me ensinou. Ajudei alguém que precisava de ajuda. E isso me destruiu. Eu deveria ter passado por ela. Deixado ela morrer? Me diga o que eu deveria ter feito, porque estou me afogando e não sei mais nadar. O cemitério permaneceu em silêncio. Os mortos não respondem. Dia 18. 72 horas até o prazo final do Big Mike. Malik juntou $1.400 vendendo literalmente tudo, exceto a foto da mamãe. Faltavam $8.600. Poderia muito bem ser $8 milhões. Ele sentou-se no colchão do apartamento vazio, olhando para o sorriso da mamãe, e pensou na ponte sobre a Via Expressa. Como seria rápido!
Como a dor simplesmente acabaria. Seu telefone, emprestado pelo Sr. Washington, vibrou. Número desconhecido. É Malik Richardson. Voz feminina. Profissional. Branca. Educada. Voz de dinheiro. Sim. Quem é? Meu nome é Patrícia Morrison. Estou ligando em nome da senhora Eleanor Patterson, a mulher que você ajudou há 3 semanas. Ela gostaria de falar com você pessoalmente. É urgente. Mulher branca rica querendo se encontrar? Significava advogados. Culpa. Olhe, eu não roubei nada. Senhor Richardson, você não está em apuros. A senhora Patterson tem informações sobre sua família. Sobre seu pai. Amanhã às 10 horas. Você pode vir. Seu pai. O fantasma que os abandonou. O que ela poderia saber? Sim. Eu irei. Ele desligou e ficou olhando para a foto da mamãe. O que você não me contou? Amanhã ele descobriria que alguns segredos não morrem. Eles apenas esperam para detonar tudo o que você pensava que sabia. E se você ainda está acompanhando a história de Malik, se está se perguntando como um único ato de bondade poderia levar a esse pesadelo e o que a senhora Patterson poderia saber sobre seu pai, não vá a lugar nenhum, porque o que acontece a seguir vai virar tudo de cabeça para baixo de maneiras que você não imagina. O endereço levou Malik a outro planeta. Roland Park não parecia apenas rico, parecia que a riqueza havia evoluído e colonizado essa parte de Baltimore. Mansões com colunas, jardins bem cuidados, carros que valiam mais do que os bens de 3 gerações de sua família juntos. Ele caminhou por aquelas calçadas perfeitas com roupas mantidas juntas pela esperança, sentindo cada olhar julgador calculando quanto tempo levaria para alguém chamar a segurança. A casa de Eleanor Patterson fazia as outras parecerem modestas. Pedra branca, 3 andares, portões folheados a ouro. Um guarda verificou sua identidade como se ele estivesse avaliando o local. A senhora Patterson está esperando por você, Sr. Richardson. Uma empregada com uniforme vitoriano de verdade atendeu, conduziu-o por um hall de entrada maior do que seu apartamento, com piso de mármore refletindo seu rosto magro, completamente fora de lugar. O lustre provavelmente custou mais do que toda a operação do Big Mike. Eleanor estava sentada em uma varanda envidraçada inundada de luz, com um vestido creme que gritava riqueza antiga. Completamente diferente daquela mulher quebrada sangrando no concreto, composta, poderosa. Seus olhos se encheram ao vê-lo. Malik Richardson. Ela segurou suas mãos ásperas com as suas macias. Obrigada por vir. Sente-se, por favor. Senhora, eu não entendo. Sua assistente disse algo sobre meu pai, mas ele se foi durante toda a minha vida. Depois que você me salvou, eu mandei investigar você. Precisava saber quem você era, por que você parou quando centenas não pararam. Ela estudou o rosto dele. Você sabe alguma coisa sobre seu pai? Seu estômago revirou. Ele nos abandonou antes de eu nascer. Mamãe disse que ele se foi e pronto. Eleanor tirou uma fotografia, com as mãos trêmulas. 26 anos atrás. 2 homens em roupas de construção, abraçados. Um branco, com olhos gentis. O outro negro, jovem, com o rosto idêntico ao de Malik. Esse é meu pai. Como você? Robert Richardson. Esse é meu marido, James Patterson. Eles trabalhavam juntos. James era dono da Patterson Construction. Seu pai era supervisor da obra. Mas eles eram amigos de verdade, algo raro em qualquer divisão. Ela se recompôs. Em 15 de março de 1999, houve um acidente. O guindaste apresentou uma falha. Uma viga de aço de 2 toneladas caiu diretamente sobre James. Ele não viu a viga caindo. Seu pai viu. Malik parou de respirar. Robert não hesitou. Simplesmente agiu. Empurrou James para fora do caminho, salvando sua vida. Mas a viga atingiu seu pai. Esmagou sua coluna. Os médicos disseram que ele nunca mais poderia trabalhar na construção civil e viveria com dores crônicas para sempre. Aos 26 anos, ele ficou incapacitado ao salvar outra pessoa. Tudo que Malik sabia estava se reescrevendo. Se ele era um herói, por que foi embora? As lágrimas de Eleanor escorreram. Vergonha, Malik. Seu pai se via como inútil, destruído. Meu marido ofereceu tudo: cobertura médica, trabalho de escritório,
indenização para garantir o futuro da sua família. Seu pai recusou tudo. Disse que não aceitaria caridade, disse que sua mãe merecia mais do que um homem aleijado. Ele desapareceu do hospital uma noite. Nós o procuramos por anos. Encontramos vestígios mais tarde. Ele estava trabalhando como diarista, apesar da dor, destruindo-se ainda mais porque não sabia outra maneira de ser um homem. Ele morreu quando você tinha 5 anos. Infecção na coluna vertebral. Morreu sozinho em um hospital público com seu nome nos lábios. A enfermeira disse que ele ficava repetindo: "Diga ao meu filho que sinto muito. Diga ao Malik que o pai dele o amava. Ponto." Malik não conseguia enxergar por causa das lágrimas. Não conseguia respirar. Seu pai não era um covarde. Era um herói que sacrificou tudo 2 vezes, uma por um estranho, outra pela família, ambas por amor distorcido pela vergonha. Meu marido morreu há 5 anos, assombrado pela dívida que não podia pagar. Antes de falecer, ele preparou isto. Documentos legais, cheios de selos. A indenização que seu pai deveria ter recebido em 1999. Com 26 anos de juros, são $380 mil. É seu, Malik. Sempre foi. Números que não faziam sentido. Salvação no papel. Tem mais. O emprego de escritório que James ofereceu, nós o mantivemos. A Patterson Construction precisa de alguém com o coração do seu pai. Salário inicial de $60 mil, benefícios completos, vamos financiar qualquer educação que você quiser. Você é da família, Malik. Sempre foi. Eu não mereço isso. Você salvou minha vida fazendo exatamente o que seu pai teria feito. Ela se inclinou para a frente. Quanto você deve agora? Malik contou tudo para ela. Contas médicas, os $10 mil do Big Mike, despejo. Eleanor pegou seu celular. Patrícia, preciso de $65 mil em dinheiro dentro de 1 hora. Ligue para David, redija cartas de cessação e desistência para o assédio dos credores. 2 horas depois, Malik estava sentado no Mercedes de Eleanor com o advogado David, com uma pasta contendo $65 mil, rumo a West Baltimore. Eles destruíram todas as dívidas sistematicamente. O hospital ficou chocado ao receber $47 mil em dinheiro. A senhora Shen chorou. Big Mike estava na esquina quando Mercedes parou. Seus olhos se arregalaram ao ver Malik sair com o advogado vestindo um terno de $3 mil. Malik entregou-lhe um envelope. $10 mil. Estamos quites. Big Mike contou lentamente, confuso. David sorriu friamente. David Shen, Patterson legal. Dívida quitada. Qualquer contato adicional constitui assédio criminal. Temos excelentes relações com a polícia de Baltimore. Está claro. Big Mike olhou para Malik, para o advogado, para o Mercedes. O medo surgiu pela primeira vez. Sim. Está claro. Observando Big Mike encolher-se no espelho, Malik percebeu que os valentões só funcionam quando as vítimas não têm para onde recorrer. E se você ainda está assistindo a essa transformação, inscreva-se, porque o que começou como a pior decisão se tornou o momento em que tudo mudou, provando que, às vezes, o universo testa você até o limite para mostrar do que você é feito. De volta para casa, Malik segurou a foto da mamãe. Ele era um herói. Assim como você. Amanhã ele começaria uma nova vida. Naquela noite, ele entendeu que parar por Eleanor não era fraqueza. Era herança. O coração de seu pai batendo em seu peito, fazendo a mesma escolha através das gerações. O universo manteve a pontuação por 26 anos, esperando o momento certo para acertar as contas. Na segunda-feira de manhã, Malik entrou na Patterson Construction vestindo roupas que realmente lhe serviam. Eleanor insistira, dizendo que a primeira impressão era importante. O escritório era de vidro e aço, intimidante, mas James Patterson Jr. apertou sua mão com firmeza, olhando-o diretamente nos olhos. Meu pai falava constantemente sobre o seu pai. Dizia que Robert Richardson era o melhor homem que ele conhecera. Estamos honrados em ter seu filho aqui. O emprego era real. Coordenação de projetos, aprendendo construção desde a fundação até o acabamento. Salário de $60 mil. Plano de saúde. Aposentadoria complementar. Conceitos que pareciam ficção uma semana atrás. Malik sentou-se à sua mesa naquele primeiro dia e teve que se retirar para chorar. Aquele tipo de perplexidade que surge quando seu cérebro não consegue processar que o pesadelo realmente acabou.
Seu apartamento parecia diferente. Móveis de verdade, geladeira cheia, fotos nas paredes. Mas ele manteve as coisas simples. 30 dias sem possuir nada ensinam o que é importante. A fotografia da mãe agora estava em uma mesinha de cabeceira de verdade, em uma moldura adequada, com velas que ele poderia substituir. Ele conversava com ela todas as noites sobre o pai que ela amava, apesar de tudo. Eleanor lhe deu algo além de dinheiro, informações sobre o túmulo de Robert Richardson. Visito James no cemitério Woodlawn todos os domingos, disse ela. O túmulo do seu pai fica 3 fileiras adiante. Eu cuido dele há 20 anos. No sábado, Malik dirigiu seu Honda Civic usado, o primeiro carro que ele teve, até o cemitério. Encontrou o túmulo do pai, Robert James Richardson, de 1973 a 2004, filho e pai amado. Flores frescas no vaso. O ritual de Eleanor. Malik ajoelhou-se e traçou as letras gravadas. Ei, pai. Sou Malik, seu filho. A voz embargou. Finalmente sei o que aconteceu. Sei por que você foi embora. Sei sobre a viga, sobre sua coluna quebrada. Você estava errado ao pensar que não era suficiente. Você foi um herói 2 vezes. Ele contou tudo ao pai. A entrevista, Eleanor na calçada, a escolha impossível, os 30 dias de inferno. Fiz a mesma escolha que você. Parei para ajudar alguém que precisava. E isso me destruiu por um tempo. Mas eu faria de novo, pai. Todas as vezes. Porque você me ensinou isso, mesmo nunca tendo estado presente. Está no meu DNA. Uma voz atrás dele. Esse instinto não é estúpido, Malik. É a coisa mais rara do mundo. Eleanor estava ali, segurando flores. Ela sentou-se ao lado dele na grama, sujando seu casaco caro, sem se importar. Seu pai costumava dizer que caráter é o que você faz quando custa algo real. Quando ajudar é fácil, todos fazem isso. Quando custa tudo, é aí que você descobre quem você realmente é. Aqueles 30 dias pareceram 30 anos. Mas você nunca desistiu. Nunca cruzou os limites. Isso é extraordinário. Ela sorriu, com os olhos marejados. E o universo percebeu. Levou 26 anos, mas o karma guardou os recibos. No trabalho, Malik criou o Fundo Memorial Robert Richardson para crianças do oeste de Baltimore que tentavam entrar na construção civil. Ele investiu $50.000 no fundo. Eleanor igualou a quantia, transformando o sacrifício dele em algo que continua dando frutos. O Sr. Washington chorou quando Malik pagou sua hipoteca, $40.000 que pesavam sobre ele há 15 anos. Você não precisa fazer isso, filho. Você me ajudou quando não tinha nada a ganhar. Isso não é caridade. É o que a família faz. É assim que os ciclos mudam. 3 meses depois, Malik se matriculou em aulas noturnas. Finalmente, um diploma em engenharia. O sonho pelo qual a mãe se sacrificou, que o corpo debilitado do pai tentou conquistar. Ele estudava à noite, olhando para a foto da mãe, e às vezes jurava que podia sentir 2 pares de mãos em seus ombros, um áspero, de tanto trabalhar na construção, outro macio, de tanto limpar casas, ambos orgulhosos além das palavras. Aqui está o que ninguém lhe diz sobre fazer a coisa certa. Geralmente custa tudo antecipadamente. A conta vem primeiro, imediata e brutal. A recompensa, se vier, vem depois. Às vezes, muito depois. Às vezes, nunca. E a maioria das pessoas não é feita para esse tipo de fé. Elas precisam de retorno imediato sobre o investimento antes de pagarem o custo. Malik parou para Eleanor sem saber se haveria alguma recompensa. Parou de acreditar que estava destruindo sua única fuga. E foi isso que fez a diferença. Foi isso que tornou tudo real. Qualquer um pode ser bom quando a planilha mostra lucro. Ser bom quando a matemática diz que você está cometendo suicídio, essa é a herança que seu pai deixou em seu DNA. Esse é o legado dos heróis. 6 meses depois, o exército ligou querendo remarcar sua entrevista. O exército precisa de homens com seu caráter. Malik recusou educadamente. Ele havia encontrado sua missão. Construir coisas em vez de destruí-las. Criar um legado em vez de seguir ordens. O caminho de seu pai, finalmente trilhado. Se você chegou até aqui na história de Malik, se algo aqui te tocou de forma diferente, clique no botão de inscrição agora mesmo. Não por mim, não pelo algoritmo, mas porque histórias como essa precisam ser divulgadas.
Porque vivemos em um mundo que nos ensina a passar por cima de pessoas sangrando nas calçadas. Precisamos de lembretes de que parar, mesmo quando isso custa tudo, é como você se torna plenamente humano. É assim que os ciclos se quebram. Malik Richardson parou em uma calçada numa terça-feira de manhã e escolheu sua consciência em vez de seu futuro. O universo levou 30 dias para responder. Mas quando fez, não apenas pagou uma dívida, reescreveu toda a história de sua linhagem, deu sentido ao sacrifício de seu pai com 26 anos de atraso, provou que a fé de sua mãe não foi em vão. E isso, mais do que qualquer quantia em dinheiro ou final feliz, é o sentido de tudo.